Setembro 24, livro de Isaías. O profeta Isaías talvez seja o mais importante de todas as escrituras hebraicas. As escrituras hebraicas, elas são divididas em 3 livros, ó, aqui. A Torá, são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo. Depois vem os escritos, Ketuvim, que são aqueles livros de reis, crônicas, né? Deixa eu ver aqui o que tem aqui, ó. Os salmos, os provérbios, Jó, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel não está nos profetas, está nos escritos. Esdra, Neemias e as crônicas, que aqui embarca tudo, né? Abrange reis e crônicas. Depois vem o último livro, que é o Profetas. O último não, o terceiro livro. Profetas, o que tem nos profetas? Tem, se chama Nevaim, ou Naviim. Josué, Juízes, Samuel, Reis. Tá vendo? O Reis fica aqui. Lá é Crônicas. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas, que são chamados de menores, não porque sejam menos importantes, mas porque os livros deles são pequenos. Então, o livro de Isaías, para nós é o mais importante. Eu até coloquei aqui Isaías 53. Primeiro porque ele fala do Messias. Então, nós, observando a vida de Jesus, vemos no livro de Isaías toda a vida de Jesus descrita antecipadamente, né? Todas as profecias que Isaías fez a respeito do Messias se cumpriram em Jesus, especialmente Isaías 53. E esse é o primeiro fator porque nós amamos tanto o livro de Isaías. Depois, o Isaías, ele era da classe alta, aristocracia, era profeta de Judá. Os profetas eram homens de Deus que tinham a incumbência de chamar a atenção do povo quando eles estavam agindo errados, para eles voltarem para Deus, e dar também esperança de dias melhores, quando eles estivessem numa situação ruim. E ele era de Judá, na época quando havia 2 reinos. O reino de Israel no norte, capital Samaria, primeiro foi Siquém, depois Samaria, e o reino do sul, Jerusalém, a capital, né? Reino de Judá. Bom, o tempo a gente já sabe, é final do século VIII, início do século VII antes de Cristo. 780, não, 700, por aí, 750, 730, 780 não, 750, 730 e 680, isso sim, antes de Cristo, mais ou menos, porque ninguém tem a data certa. Existem teorias que dizem que Isaías foi dividido em 2, teria o primeiro Isaías e o segundo Isaías, mas quando encontraram os manuscritos do Mar Morto, era um livro só. Então, eu sou da opinião, como alguns, que era um Isaías só. Porque escrevia diferente, porque se você olhar a obra de Shakespeare, cada uma delas é diferente. Então, não é o argumento. Mas isso também não interessa. O que interessa é a mensagem que está no livro e que está na Bíblia, nas escrituras hebraicas, e que é considerada palavra inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Bom, a mensagem dele, que é importantíssima, né? Primeiro, confiar em Deus e não nos homens, porque ele sempre alertava os reis. Ele foi no tempo do rei Ezequias, são 3 reis importantes, Acais, que eles queriam se apoiar no exército da Síria, do Egito. E Isaías falou: olha, não se apoia porque vocês vão se ferrar, vocês têm que se apoiar e confiar em Deus. Primeira coisa. Segundo, permanecer fiel ao projeto de Deus.
dizer, Deus tem um projeto para Israel de ser a luz do mundo, de trazer a mensagem dele para o mundo, de ser o povo onde a justiça é praticada, que servia de exemplo. Então, esse é o projeto, é o alvo. E quando Israel sai desse alvo, ele peca, né? Erra o alvo. Tá, ele erra o alvo. É o mesmo significado do grego, né? No hebraico. Chama o povo a fazer techuvá, a voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus. Chama a atenção do povo que está fazendo tudo errado, né? Fazer o bem. E, obviamente, o Messias. Isso aí é uma introdução muito rápida, só para ter uma ideia da situação de Isaías. Agora, o que eu acho assim, o mais importante, além do Isaías 53, eu fiz até um post, uma tradução aqui minha, é que quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, o rolo de Isaías, porque era aquele rolo assim, né? Virava para um lado, virava para o outro, os rolos. Esse rolo do livro de Isaías, que estava completo, o livro de Isaías, totalmente completo, isso foi em 150 a.C., não foi agora, atribuído a 150 a.C. a escrita, mas descobriram em 1947, quando foi criado o Estado de Israel, após o Holocausto. E ele estava aberto numa parte que dizia: acabou, o julgamento sobre o meu povo foi feito. Agora, vida nova. Vou trazer todo o meu povo para a terra dele. E foi justamente quando o Estado de Israel foi criado. Eu acho que isso é muito, muito significativo. Quer dizer, Deus já estava mostrando, dando a mensagem dele de que Israel seria restabelecido naquele momento. E tudo estava de acordo com o plano de Deus. E não há coincidência, a gente sabe. Justamente na passagem de Isaías, nós vamos ler, onde se diz isso, era onde estava o livro aberto, o livro como foi encontrado.